Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Silvano para mais uma aula sobre Romanos. Estamos estudando o capítulo 5 de Romanos e na aula passada vimos sobre os dois homens, Adão e Cristo, e aprendemos com o apóstolo Paulo que o homem foi arruinado pelo pecado de Adão e pode ser resgatado por causa da morte de Cristo. Essa é a mensagem que você precisa guardar e guardar bem da aula passada. E na aula de hoje, vamos conhecer os três contrastes que há entre Adão e Cristo. Então fique comigo até o final desta aula e você vai aprender um pouquinho mais sobre o capítulo 5 de Romanos. Nessa aula de hoje nós encerramos o capítulo 5 de Romanos e, se Deus quiser, na próxima aula iniciamos o capítulo de número 6. Essa é a segunda parte da lição 17. Se você não viu a aula 17, procure aí no nosso canal no YouTube, procure aí na nossa playlist, dê uma olhada aí e assista a nossa aula anterior, tá? Para você se contextualizar e ficar conectado com todo o assunto. Se você não assistiu as primeiras aulas, também temos todas as 16 aulas anteriores já gravadas e você pode assistir a cada uma delas para você entender bem sobre esse assunto, tá bem? E gostaria também de pedir a você que deixasse para nós aí o seu comentário, você deixasse aí também o seu sentimento de gostei ou não gostei, para que a gente possa a cada dia trabalhar melhor as nossas videoaulas, tá bem? Bom, então vamos lá ao nosso estudo de hoje, onde nós veremos então sobre os três contrastes que há entre Adão e Cristo. O primeiro contraste que nós encontramos quando nós lemos o capítulo de número 5 é que Adão, ele trouxe morte física e espiritual para toda a humanidade. E Cristo trouxe abundante graça sobre muitos. E qual é o segundo contraste? O segundo contraste, ele aparece nas consequências do ato de cada um. O ato de desobediência de Adão trouxe julgamento e condenação, mas a dádiva de Cristo traz justificação e perdão, não apenas para aquele pecado, mas para todos os pecados cometidos através dos tempos. Isso explica como Paulo pôde afirmar que a dádiva de Cristo sobrepuja a transgressão cometida por Adão, no versículo 15. E o contraste número 3? Nesse, nós poderemos ver que Adão trouxe a morte física e espiritual. Quer dizer, além de entrar a morte física, entrou também a morte espiritual. E Jesus Cristo trouxe vida e vida plena, e vida em abundância, como ele mesmo diz em João 10:10. Veja que a transgressão de Adão permitiu que a morte reinasse. A morte e ressurreição de Cristo permitiu que a vida reinasse. Então estes são os contrastes que nós vamos encontrando entre um e outro, né? E há um comentário do expositor Ray Stedman, e ele diz o seguinte sobre tudo isso. Ele começa perguntando: o que é a vida? Vida é amor, alegria, entusiasmo, é vitalidade, é poder e realização em todas as direções. É cada possibilidade do nosso ser. Morte é ausência de vida. Morte é vazio, é solidão, miséria, depressão, tédio e inquietação. E você, querido estudante, o que você me diz quanto à sua vida e morte? Quem é que reina em você? Algumas pessoas parecem ter mais morte do que vida em suas vidas. E você? O que você tem mais? Vida na sua vida ou morte na sua vida? Vamos ver então dos versículos 18 a 21, morte em Adão e vida em Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Resultado: onde o pecado aumenta,
a graça também aumenta. Não como se essas duas forças, pecado e graça, fossem iguais. Ao contrário, a graça não só perdoa, mas faz muito mais que isto. Ela traz a vida eterna. Todos que são condenados o são por uma só ofensa de Adão. E todos os que são justificados o são por causa de um só ato de justiça de Cristo, conforme diz Geoffrey Wilson. Os versículos 20 e 21 diz o seguinte: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. William Hendricks, comentando este texto, ele diz que a lei age como lentes de aumento. Ela torna mais nítido e manifesta muito mais do que alguém poderia ver a olho nu. Semelhantemente, a lei aumenta o realce do pecado em toda a sua hediondez e ramificações. Você pode conferir em Romanos 3:20, 7 ao 13, Romanos 3:20, Romanos 7, capítulo 7, versículo 7 ao 13, e Gálatas, capítulo 3, versículo 19. À luz da lei de Deus, a pessoa começa a ver sua pecaminosidade e debilidade pessoal e também dará graças a Deus pela manifestação de sua graça em Jesus Cristo. Resultado: onde o pecado aumenta, a graça também aumenta. Não como se essas duas forças, pecado e graça, fossem iguais. Ao contrário, a graça não só perdoa, mas faz muito mais do que isso. Ela traz vida eterna. Que Cristo possa estar reinando no coração de todos vocês. Porque, na realidade, o capítulo 5 de Romanos, ele vai falar de vida de paz. E essa vida de paz, ela só é conseguida, ou ela só é conquistada a partir do momento que nós reconhecemos os atos de justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que apenas por um ato de misericórdia concedeu a oportunidade de salvação para todos nós. Vou ficando por aqui nessa segunda parte deste estudo de Romanos, onde nós encerramos o capítulo número 5, e na próxima aula começamos o capítulo de número 6. Você que está acompanhando toda essa série, fique atento, porque a qualquer momento nós estaremos trazendo então a nossa 18ª lição sobre Romanos, tá? E se você apreciou essa aula, se você gostou dessa aula ou não gostou, de repente você também pode não ter gostado, de qualquer forma eu gostaria que você manifestasse o seu sentimento deixando um comentário ou se expressando aí através de um joinha, caso você esteja assistindo essa aula pelo Facebook ou pelo YouTube, que você deixe aí o seu sentimento. Ok? Bom, nessa aula de hoje nós vimos os 3 contrastes, eu vou ficando por aqui e que Deus possa te abençoar grandemente. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.